Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, fico muito feliz em estar junto com vocês, em prosseguirmos a caminhada
acreditando, aprofundando a nossa fé, recuperando as nossas forças, as nossas energias e ficando com os olhos atentos para a nossa festa que se aproxima também. Ou seja, um momento também propício de olharmos para a vida de Santa Maria Gorete e permitir que a vida dela fale um pouco para nós, dando testemunho e assim exemplo para a gente viver melhor. Todos nós somos envolvidos pela graça de Deus. A gente foi formado, o ser humano foi formado pela graça. Antes mesmo de nós pensarmos sobre o pecado original, existiu e existe a graça original. Todos nós, pelas mãos bondosas, generosas de Deus, a gente foi trabalhado, a gente foi pensado, a gente foi sonhado. Nós participamos do desejo infinito de Deus em nos ver felizes, realizados, em profunda comunhão. Cada vez, quando a gente vive a comunhão, a gente sabe o que significa Deus, porque Ele é comunhão em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão. Então Deus nos fez a partir da sua vida em comunhão, para que pudéssemos viver também em comunidade, generosos uns com os outros, pacificados, harmoniosos. E assim a gente vai experimentando o sabor da eternidade. É o que a primeira leitura fala sobre a imortalidade. Veja, Deus é um Deus da vida. E Jesus, quando caminhou nesse mundo, Ele vai dizer isso, eu sou, né? Ou seja, aquele que gera em nós vida. E Ele sendo o caminho para a gente experimentar a vida, a gente experimenta e participa da vida do Pai. Jesus nos revelou o rosto bonito do Pai. Se na primeira leitura, que é do livro de sabedoria, a gente já sabe que sabedoria significa sentir o sabor. Quando a gente começa a beber da palavra de Deus, para nós é sabedoria, ou seja, a gente começa a ter um gosto diferente para poder viver. A gente começa a transbordar de amor, porque é isso que Deus nos oferece. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. É justamente isso, né? Aquilo que Cristo veio nos proporcionar é a vida. Desde sempre, desde o início da nossa criação, Deus gerou em nós vida e deseja a vida para todos nós. A experiência da morte, a gente já sabe, veio a partir da experiência do pecado. Em determinado momento, queridos irmãos, quando eu estava fazendo o processo teológico, as reflexões da teologia, eu me debatia muito com alguns conceitos dos novíssimos. Os novíssimos é o céu, o inferno, o purgatório, e começava a questionar essas coisas. Diante de um problema familiar, eu comecei a olhar para esses noviços com os outros olhos e comecei a pensar assim: se o inferno não existisse, porque Deus nos deu liberdade, se o inferno não existisse, Deus seria perverso conosco. Porque a gente pode não desejar Deus em nossa vida. E o desejo e a pessoa, quando não deseja Deus, só existe outro lado. Quando a gente não quer Deus em nossa vida, só existe o caminho da maldade, só existe o caminho da perversidade. Tudo aquilo que é ódio, que é raiva, tudo aquilo que é maldade, é ambiente de inferno. Quando é que uma família, por exemplo, vive uma experiência infernal? Quando as pessoas que nela contêm começam a dar chance para a maldade, a dar chance para as visões. E a gente sabe que diabo significa divisor. Quando você olha para uma experiência que divide, e tem diabo no meio. Pode pensar. Quando você olha para uma experiência que gera comunhão, tem Deus no meio.
Quando é que a gente soma? Quando é que a gente olha, esclarece a nossa mente, a nossa consciência, para olhar a experiência de Deus e olhar a experiência do encardido? Quando acontecem divisões ou comunhões. Então é por isso que a vida de Deus em nós proporciona não a nossa destruição. Então Deus não tem prazer em nos ver destruídos, mesmo a gente com a nossa liberdade escolhendo a destruição muitas vezes. Quando, por exemplo, alguns pais, mães, oferecem o caminho para os filhos, eles vão ter a liberdade de seguir ou não aquilo que você oferece, não é verdade? Mas você orientou, é por esse caminho. Até determinada idade o couro come, mas chegando a determinada idade que você não dá conta mais, tem que soltar. Ou seja, a pessoa precisa agir pela sua própria liberdade, mas tem instruções na caminhada, teve ensinamentos na caminhada. Agora, claro, você como pai, como mãe, diante da experiência do filho que já cresceu, você não vai mais ficar preocupado. Se você fez o possível, dos impossíveis, ou seja, deu tudo aquilo que você poderia oferecer, poderia estar ao teu alcance, no teu limite de conhecimento, no teu limite de aprendizagem, no teu limite de ensino, de pedagogia, pronto, agora deixa o passarinho voar. Deixa aí a pessoa experimentar tanto os seus próprios fracassos, porque às vezes se a gente não experimentar fracasso, a gente não sabe o que significa vitória. Então é do humano experimentar as fraquezas do dia a dia. Então, a marca do ser humano é a sua liberdade. E com esta liberdade, a gente vai para o bem ou a gente vai para o mal. Só existem esses dois caminhos, não existe caminho do meio. O Apocalipse vai nos lembrar: morno eu vomito. Ou escolhe um caminho ou escolhe outro. Ou você quer Deus em sua vida ou você quer o diabo. Como é que a gente experimenta a palavra, a vida de Deus? Quando é que a gente experimenta a fé? Quanto mais, como vai dizer Paulo, a gente se unir a Cristo. Eis a ponte, Ele é a porta. Não é isso que Ele diz para nós? Eu sou a porta, pode bater em mim, ó, que eu vou te ensinar qual é o caminho. Eu sou o bom pastor, com o cajado na mão, eu vou te conduzir ao caminho certo. Pode acreditar em mim, com toda a confiança do teu coração, porque eu desejo o bem para a tua vida. Então, é o jeito melhor de desconfiar em Jesus mesmo, porque se a gente olhar também para o mundo humano, a gente só vai ver fraqueza. E até mesmo a palavra vem nos alertar: maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, onde é que tu coloca a tua confiança? A tua confiança estão nas pessoas certas? As informações da tua vida, você está passando para as pessoas certas? Amizade, gente, é seleção. Nós devemos selecionar amigos. Veja, Jesus, ele parte em sua missão, tinha 12 discípulos. Quem foi que caminhou com ele aqui? Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, quem foi com Jesus? Pedro, Tiago e João. Claro que na cruz só restou um, João, ou o discípulo que ele amava. Então, diante da experiência do caminho de Deus, tem um caminho, tem uma porta, tem um cajado na mão, Jesus Cristo. Mas veja, quando é que a gente experimenta Jesus Cristo e a gente vai crescendo e se edificando? Aí Paulo vai nos lembrar assim, ó, a gente aprendendo com Jesus a sua generosidade. Qual é a generosidade de Jesus? Lá no versículo 13, no versículo 9, vai dizer assim: a generosidade de Jesus é o seguinte: de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Às vezes a gente quer logo, como às vezes acontece com os discípulos na caminhada, né? Olha, eu quero ser o maior. Não, eu sou o maior. Aí Jesus, percorrendo, viu a discussão de quem seria o maior, colocou uma criança logo no meio. Ou seja, vocês estão aprendendo de um jeito errado. Na caminhada não é ser maior que é importante, é ser pequeno.
Quanto mais a gente experimenta a pobreza de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Quanto mais a gente experimenta a pobreza de Deus, mais ainda a gente vai experimentar a sua força, irmãos. Mais ainda a gente vai saber o que significa uma vida na riqueza. Porque querendo ou não, se a gente for olhar para o mundo humano, as riquezas vão estar nas coisas, passa. Às vezes a gente coloca também riqueza nas pessoas, passa também. Claro, com a vida a gente vai experimentando em cada pessoa, em cada ambiente, o tesouro que está escondido, mas não é o tesouro. O tesouro está escondido, é o próprio Cristo apresentando a vida de Deus para nós. A gente participa da vida de Deus em Jesus. Então entra no coração dele, é por isso que o Sagrado Coração de Jesus, né, todo o apostolado, vai colocar logo uma imagem de Jesus com o coração estufado assim, para fora. Entra logo no meu coração, percebe que esse coração está aqui aberto para você. Ou seja, a gente olhando para o coração de Jesus, eu estou sendo seduzido por este coração. Eu quero entrar nesse coração e percorrer o sentimento de Jesus. Paulo vai dizer isso. Tenhais em vós os mesmos sentimentos de Jesus. Ou seja, entre no coração dele. Então a pobreza de Deus, eu gosto quando a gente começa a falar da pobreza de Deus. Porque ele começa já a ensinar para a gente a partir da manjedoura. Já nasce pobre. Não é isso? A manjedoura não tem muita coisa, não é trono de ouro, não. É assim que é Deus. Oh meu Deus do céu, tu não ia vir com uma carruagem, tu não ia rasgar o céu com aquele brilho todo. Aí de repente, na fragilidade de uma criança, nasce. Não é para nossa consciência às vezes colocar uma interrogação, porque também em muitos momentos nós criamos uma imagem do Deus Todo-Poderoso como Deus no trono. O Todo-Poderoso da Sagrada Escritura, eu quase chorava nesse salmo de hoje, é este salmo. É um Deus que nos segura em nossas aflições. É um Deus que está perto de nós, com mão forte para nos sustentar. Não é alguém que está longe, não. É alguém que está perto, para quando a gente vacilar, levanta, tem uma mão aqui para te apoiar. É assim que é Deus Todo-Poderoso. E é por isso que esse atributo do Todo-Poderoso só aparece no ato penitencial. Perceberam? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa. Ou seja, Deus que me abraça em minhas fraquezas. Deus que diante de tanto pecado que é formado na minha vida, me acolhe. É um Deus que me abraça. E às vezes a gente fica duvidando da misericórdia de Deus. Tem católico que fica duvidando da misericórdia de Deus. Às vezes participando da fila da confissão, confessa, de repente não está acreditando na confissão, na absolvição. Ou a gente acredita ou não acredita na misericórdia de Deus. E vai dizer o salmo para nós, é eterna. A nossa é limitada. Até aqui eu te perdoo. Aí de repente vem mais uma mágoa. Não perdoo mais. Aí vai fechando a cara. Primeira expressão de contrariedade com relação aos outros é fechamento de cara. Aí pisou na bola mais uma vez. Aí fecha mais uma cara. Aí vai colocando o bico enorme. Ou seja, a nossa misericórdia, se é que a gente pode dizer assim, é limitada. É Deus que precisa se conformar à nossa misericórdia ou a gente a misericórdia dele? Que é eterna, que não coloca limite. Mas nós nos aprisionamos em nossos sentimentos. E um dos sentimentos, às vezes, que é preciso que a gente tome consciência, que é o sentimento do ciúme. Veja, ciúme tem duas concepções na Sagrada Escritura. Existe o ciúme de Deus, esse eu falo mais tarde. Mas o ciúme que às vezes nos estraga é um ciúme possessivo, quando eu não dou o direito para o outro de ser livre em sua própria liberdade. Deus nos criou para a liberdade, o outro é livre em sua própria liberdade. Geralmente, quando não acontece isso no casal, a gente começa a ter um amor doentio, não amor livre.
Ou seja, que a pessoa começa a cuidar de você, que a pessoa começa a se aproximar de você. Então o amor cria distância, que o tempo todo vai estar vigiando, policiando. Por isso que um dos sentimentos que se quebra nesse tipo de ciúme é a confiança. Perdeu a confiança. Geralmente a perda do amor está próxima. Aí o segundo tipo de ciúme, que é o ciúme de Deus. Deus tem por nós um ciúme, ou seja, o amor de Deus por nós é ciumento no sentido do cuidado. Bom, se Ele estabeleceu aliança conosco, significa que temos uma responsabilidade para com Ele. Então esse ciúme é válido, porque criou uma responsabilidade um para com o outro. Eu sou responsável por você. É isso que os casais, quando chegam aqui à frente, dizem um para o outro. Eu sou responsável por você, eu vou cuidar de você na tua doença, na tua alegria, nas tuas angústias, nos teus medos. Eu vou ser responsável por você. Esse ombro aqui, ó, você pode chorar. Esse ombro aqui vai ser o teu apoio. E isso acontece também no ambiente de amizade. Pode contar comigo diante dos teus sofrimentos. Então os amigos amparam tanto no sucesso quanto na dor, né? Então é assim que funciona quando a gente se deixa encantar pela experiência da riqueza de Cristo em sua própria pobreza. Nesse sentido, a pobreza de Cristo é uma pobreza que quer vir ao nosso encontro para nos curar, para sarar o nosso coração de todos os males. E aqui a gente mergulhou em dois personagens bíblicos. Primeiro, é uma menina que precisa da ressurreição, que precisa experimentar a ressurreição de Cristo em sua vida. Ela 12 anos e a mulher que sofria também há 12 anos. Ou seja, é Deus que entra no tempo humano, é Deus que entra na história humana, história nova, história antiga. É esse que Ele entra. E ao entrar, Ele deseja curar o ser humano, Ele deseja ressuscitar o ser humano. História de cura e história de ressurreição. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa, neste ambiente sagrado, vir com o nosso coração aberto, desejoso de um processo de conversão. Nós precisamos de pessoas convertidas, não somente arrependidas. É diferente, viu? Arrependimento para conversão. Eu posso muito bem me arrepender de um mal feito com relação a outra pessoa, mas posso não me converter. Porque arrependimento, tá bom, eu fiz isso, né? Pede desculpa na hora, mas volta a fazer. A conversão não. Eu errei, chorei, me senti culpado, porque a culpa vem, normal, mas pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus, eu me converti, ou seja, me decidi, não mais vou fazer isso. A conversão é uma decisão, porque a decisão gera em nós firmeza, pessoas firmes, responsáveis. É isso que às vezes falta em nossa comunidade. Eu vou trabalhar na messe do Senhor. De repente, quando o padre chama, não quero mais não, padre, deixa eu ir. Oxe, depois tu está cantando, viver para mim é Cristo. Aí o padre vai dando uma missão, aí de repente, não, padre, não. Mas tu não disse que ia deixar tudo pelo evangelho, pela palavra, vai evangelizar. Aí de repente a primeira experiência que surge, das costas para o evangelho. Bom cristão você é. Ou seja, cadê a nossa decisão? Porque o tempo passa, queridos irmãos. Ó, isso aqui significa, ó, você vai morrer, você vai morrer. Esse tempo aí do tic-tac do relógio significa isso. Vocês não perceberam não? Quando você olha para o relógio assim, ao invés de você falar assim, o padre está falando demais hoje, às vezes você tem que olhar para o relógio e falar assim, vixe, meu Deus do céu, está chegando a minha morte. É a experiência disso. Mas o cristão movido pela fé não pensa na sua morte, pensa na ressurreição. Ou seja, porque Deus é o Deus da vida, então eu vou pensar no meu encontro com Deus. É isso.
no meu encontro de uma vez por todas com Deus. Então, iluminados pelo Evangelho de Jesus, curados por este Evangelho, não tenhamos medo de prosseguir, seguir em frente, acreditando e sendo alimentado pela fé. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.